Bem, meus irmãos, dando boa-vinda a Rafael Bruno, é, faz parte de nossa ordem. Ele hoje, dia 5 de setembro de 2025, trará o tema Doença como ponte de transformação psicológica. Rafael, a palavra é sua, esteja à vontade. Obrigado, meu irmão. Boa noite a todos. Agradeço de estar aqui nesse Boa local de noite. luz, partilhando. Né? Para mim é uma honra ser convidado aqui, e também uma responsabilidade, né? Sempre que eu sou chamado de ter esse sentimento de trazer realmente algo que desperte, né? Que sacuda a poeira das falsas ilusões. Então, me sinto agradecido de estar aqui. Então, essa palestra foi dada presencialmente, né? Eu fui convidado para dar essa palestra. O tema, na verdade, nem foi eu que escolhi, né? Foi um dirigente de um centro espírita, ele me convidou para dar essa palestra e ele escolheu o tema, né? E o tema era esse: doença como ponte de transformação psicológica. Né? E quando eu recebi esse tema, eu fiquei, poxa, ele não me deu a oportunidade de escolher o tema, né? Ele escolheu por mim. Mas eu falei, não, tudo bem, eu quero. E aí, durante muitas meditações, eu ficava pensando sobre esse assunto, né? O que que eu ia trazer. E me veio muitas reflexões, eu acessei muita coisa em meditação, e às vezes a gente esquece também, né? Porque a gente às vezes entra ali num revolvimento, né? Se acessa algo, né? Tem uma frase do Raj Yoga que diz assim: a lembrança é escorregadia. Então, às vezes a gente acessa ali algo, mas nem sempre a gente consegue trazer. E aí nisso tudo me veio, né? O que que é a doença em si, né? Que não deixa de ser uma crise, né? A doença é uma crise, né? E aí tem esse jargão, né? Que é falado que toda crise é uma oportunidade. Então, já que é uma oportunidade, que oportunidade é essa, né? Por que que me veio essa crise? Né? Por que que eu estou precisando passar por uma experiência de doença ou uma experiência de dor? E nessas meditações eu fiz até uma imersão, né? Que eu pensei muito sobre isso, né? E eu tive a experiência de ficar doente, inclusive. E o curioso é, eu estou falando aqui hoje, que quando eu fui dar essa palestra no Centro Espírita, eu fiquei doente, né, antes, e para dar essa palestra aqui online também, final de semana, eu também fiquei doente. Então, duplamente, nas duas palestras, eu acho que eu não vou pegar mais esse tema, não, viu? Porque parece que é uma experiência assim imersiva, né? Tipo, você quer saber o que é doença, né? Eu vou te levar aqui numa experiência para você sentir. Mas se você está numa experiência ali de conflito, né, uma experiência de dor, eu sinto que é um processo de aprendizado, né, para mostrar incoerências que a gente está fazendo, né, sempre é para mostrar incoerências, né, como em relação a meu corpo físico, por exemplo, né, durante muito tempo eu senti dores ligadas à região da digestão e tal, e depois eu pude perceber, depois de muito tempo, que eram alimentos que estavam me fazendo mal, né? E à medida que eu tirei esses alimentos, a dor passou. Mas nesse processo aí não foi assim de um dia para o outro, sabe? Eu senti ali uma dorzinha, eu já tinha identificado, na verdade, qual era o alimento que me causava isso, e eu continuava comendo, porque era a questão pelo prazer mesmo, sabe? Ali no meu caso aqui, eu vi que o glúten não estava me fazendo bem, e queijo também. E aí, mas aí às vezes eu ia lá e comia uma pizza. Então eu sentia dores, sentia incômodos e continuava indo ali. E aí parece o que que aconteceu, eu dando exemplo meus, né? Nesse processo aí minha dor foi aumentando, né, à medida que eu fui passando meses e anos. Então de chegar um momento assim de eu ter que realmente olhar, né, de me chamar a atenção, olhar a dor me chamando a atenção, né, para que eu olhasse para aquela região e para eu reconhecer que eu estava fazendo uma incoerência, né? Então eu sinto que a dor ela também tem um processo amoroso, né? Quando ali começa com uma dor pequena e essa dor vai aumentando, vai escalando, né, para que você preste atenção, né, que algo está acontecendo ali. Então é mesmo para chamar a atenção. E nisso quando a dor veio muito forte, né, eu falei, não, agora eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente. Então, a dor também tem esse papel educativo, né? Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer, mas a gente vê como a dor tem um papel educativo, né, de promover mudanças, porque às vezes a gente não é atraído
pelo prazer, pela benesse, mas você às vezes é impelido a fazer uma mudança por conta da dor, né? E eu vi uma música, inclusive, não vai dar para trazer aqui, porque essa palestra vai ser colocada no YouTube, senão tem a questão dos direitos autorais. Mas eu vi uma música, né, de um cantor famoso e que ele fala sobre dor. E na música dele ele fala o tempo todo sobre como a dor trouxe tudo na vida dele, como a dor tirou ele do local onde ele estava. Então não sei exatamente o que ele passou, ele pode ter passado por um processo depressivo, né? E é uma reflexão muito bonita essa letra. Se eu acessar aqui depois eu vou colocar para vocês. E ele, uma parte, ele fala assim que ele hoje agradece uma parte da música, ele agradece pelas dores que ele sentiu e ele hoje ora para as pessoas que causaram dores nele, né? Porque aquelas dores terminou fazendo com que ele evoluísse, né? Então, a gente vê realmente que é um processo amoroso. A doença, ela tem também esse papel, né? De ela vir ali para purificar algo, né? Para queimar algo e para lhe chamar a atenção. E sempre aponta para incoerências. Sempre. Ela vai apontar porque a gente pensar aqui no nosso sistema, o nosso DNA deveria funcionar perfeitamente, né? Um desenho, um design extremamente inteligente, né? Quando a gente está em meditação e revolvendo, imagina o nível de inteligência que é essa composição aqui que a gente chama de corpo, né? Então, um nível de inteligência que isso aqui era para estar funcionando perfeitamente e as doenças vêm de uma forma também está dentro desse design, mas para lhe chamar a atenção, né? Apontar o que que a gente precisa corrigir. E tanto questões físicas, no meu caso eu dei esse exemplo, que eu estava comendo coisas que estavam me prejudicando, né? Como questões também emocionais, né? Às vezes você gera uma doença pelo campo emocional. E a doença vai vir novamente, vai me chamar a atenção. Pode ser que eu tenha a percepção de ver, né? Ou não. E aí a doença vai ir aumentando e, inclusive, eu sinto que cada doença tem um fundo emocional. Não só eu sinto, existe pesquisa sobre isso, né? Existem livros que já foi mapeado, já foi feito assim, tipo uma engenharia reversa, né? De você estar sentindo uma determinada emoção que ela corresponde a determinadas dores, ou um problema num determinado órgão, né? Coincide com determinada emoção. Então, já foi feito até um mapeamento disso. Então, a dor tem também esse fundo emocional, a dor e as doenças. E, em última instância, é o fundo espiritual, né? Que é o que está acima dos três, né? Então, a doença nasce no espiritual, né? Nasce justamente com as nossas incoerências, por não entender as leis, né? Por não entender como esse jogo aqui embaixo funciona, né? Então, os problemas vêm. O problema é uma experiência imersiva de aprendizado, né? Eu estou tratando aqui a doença, mas todos os problemas, né? O problema vem para trazer aprendizado. E algumas coisas a gente vai aprender com palavras, né? Algumas coisas a gente vai aprender ouvindo uma palestra, né? Assistindo um curso, mas tem coisas que a gente realmente precisa de uma experiência imersiva, né? Você ser, tipo assim, viver o problema, né? Eu posso assistir uma palestra, por exemplo, sobre como é ruim ter uma dívida e é diferente eu estar em dívida, né? Eu ter dívidas. Então, é uma experiência imersiva, né? Então, no caso da a doença, é uma experiência imersiva, né? É uma experiência que você vai lidar, aprender com ela de uma forma diferente. Então, a gente precisa dessas experiências, né? E assim como dizem que há benefício na guerra, né? Você pode encarar que a doença também é uma guerra, né? Se o sistema imunológico está ali brigando contra, né, algum invasor, quando é o caso de algum invasor, algum patógeno, mas sempre você pode ver que há uma questão emocional por trás, você pode ter enfraquecido o seu sistema imunológico através de emoções, né? Existe muito material desse na internet hoje, eu não saberia trazer uma referência biográfica, perdão, mas existe muito material na internet, né, mostrando que os pensamentos da gente enfraquecem o nosso sistema imunológico. Então, sempre vai voltar para você, né? A pergunta é realmente, diante de uma doença, né, ou diante de uma dor, é a pessoa perguntar quais são as incoerências, né? O que é que eu preciso aprender, né, aqui? Qual é a incoerência que eu estou fazendo? Né? E os retornos, eles vão ser diretamente proporcionais, né? Se eu estou fazendo uma incoerência, por exemplo, eu estou comendo,
né, algo errado, ali o corpo vai afetar determinados órgãos, né? Então, o retorno sempre é proporcional. A gente vai abrir aqui uma outra linha de pensamento para falar sobre o karma, né? Complementando aqui esse entendimento. Eu tenho que entender as regras do jogo, né? Eu percebo mesmo em grupos espirituais como que as pessoas não têm clareza, né, de determinada ação, qual retorno que ela vai trazer, né? E nesse estudo da lei do karma, você vê que é muito coeso isso, que os retornos são diretamente proporcionais. Então, por exemplo, eu posso pensar num aspecto físico. Se eu for para a academia e começar a treinar, né, qual é o retorno diretamente proporcional daquilo ali? Né? Eu posso ter um aumento de massa muscular, eu vou ter um aumento de resistência física, né? Então, se eu estou mexendo com determinada ação, qual o retorno que vai vir? Né? Nas linhas mais hinduístas, o pessoal acredita realmente que é diretamente proporcional e é o que faz sentido para mim. Então, se você pensar assim, alguém que mexe na área da saúde, alguém que abre um hospital, né, alguém provavelmente nas vidas futuras dela, ela vai ter uma boa saúde. Né? Eu estou falando aqui provavelmente para ser humilde, mas eu realmente sinto assim, né, que aquela área onde você empregou sua energia, seu esforço, aquilo vai retornar para você. Então, a gente precisa saber, né, isso, né? O que é que eu estou fazendo, então, que eu gerei doença, né? Se eu entendo essa regra para eu poder mexer, né, alterar essa ordem. Então, deixa eu ver aqui o que é que eu trouxe para vocês, né? Que eu anotei aqui porque essa palestra foi dada de forma presencial, foi uma coisa muito intuitiva, eu não tinha anotado nada. Sim, eu coloquei aqui, não pense em termos de certo e errado, né? Eu preciso entender a regra do jogo. O que é certo, o que é errado, né? A gente for pensar ali, tem algum alimento certo, tem algum alimento errado, eu acho que você tem que agir de uma forma mais intuitiva, né? Não pensar em termos de certo e errado, porque às vezes o que é certo para um não é certo para outro, né? Então, abra para a sua intuição, né? Se cheque internamente, ou tenha momentos de silêncio, né? Onde você possa refletir, onde você possa ver o que é que você está fazendo de errado no seu corpo. Às vezes o que faz mal para um corpo não vai fazer para outro. Alguém colocou aqui no chat que tem problema também com leite, né? Então, às vezes leite pode fazer mal para um corpo e pode não fazer para outro. Então, como que você vai reconhecer, né? Fora a parte de fazer exames, nesse caso aqui. Então, você tá aberto à sua intuição, né? Tá? Eu sei que é um campo sutil, né? E é um campo que quando a gente vai para alguns estudos também, o pessoal fala assim, ah, mas o coração é enganoso, né? Então, nesse discernir, a gente vai cometer erros, né? Mas eu sempre tenho que estar buscando a minha intuição. Eu não posso abrir mão do meu discernir, né? Eu vejo que o discernir é um dos poderes da alma. Então, assim como um ourives, ele vai olhar um metal e vai reconhecer o que que é valioso, do que não é. Então, eu preciso de usar o meu poder de discernir. Então, eu posso sentar assim num momento de reflexão e discernir, né, buscar esse entendimento. Será que o que eu estou me alimentando está fazendo bem para esse corpo? O que será que eu posso mudar na minha rotina? Né? Esse final de semana, como eu disse a vocês, eu novamente passei por uma experiência de doença. Né? Eu acho que eu vou parar esse tema por aqui. E foi uma experiência muito difícil. E eu vi claramente qual é as incoerências que eu estava fazendo, sabe? Eu não vou comentar aqui, não vou abrir muito, mas coisas que eu repetidamente estou cometendo erros, né? Repetidamente, coisas que eu ainda não mudei. Então me veio muito claramente isso, olha, você está passando isso aqui por conta disso. E essa semana realmente eu consegui já fazer algumas mudanças, né? E eu já senti a melhora. Então, no final das contas, a doença também é uma serva. Ela está te servindo, né? Ela está ajudando você a evoluir. Ela está mostrando onde que estão suas incoerências, o que é que você precisa fazer, e ela também é um processo de purificação, né? Toda dor que você sente, ela está limpando você, né? Como um acerto ali, mas isso não quer dizer que você tem que ficar na dor, né? Isso aqui não é uma apologia à dor, mas eu vejo muito amor mesmo na dor, né? Mesmo a dor é um processo amoroso. Claro que você pode tomar um analgésico, isso é óbvio, né? E assim, vocês vão sempre consultar a intuição, mas existem muitas medicinas, né? Existem muitos tipos de medicina. Tem medicina que vai mais lhe anestesiar, né? Você está
passando ali por um processo de dor, de doença, e você vai ter contato com algo que vai lhe anestesiar, né? A doença continua existindo, né? Mas você não está sentindo ali aquela dor. Tem medicinas que elas vão ser mais purgativas, né? Às vezes você tem acesso a alguma medicina que ela às vezes intensifica, né, ali o processo, ou um processo de purga mesmo, de colocar para fora, né? E tem medicinas hoje mais sutis, que elas vão fazer você fazer uma reflexão mesmo, que elas vão te levar para é, como é que eu posso dizer, um estágio meditativo, né? Existem muitas medicinas novas sendo trabalhadas. Terapia também é um tipo de medicina, né? Você fazer diferentes tipos de terapia, porque você pode acessar algo ali e você mudar uma incoerência que você está fazendo e a partir daquilo, né, promover uma mudança real e você se curar, inclusive, de alguma doença. Então, eu percebi, por exemplo, que eu tinha dores nos ombros, né? Essa matéria aqui. E eu melhorei essa dor nos ombros após fazer alguns processos terapêuticos, né? Eu não foi através de remédio, não foi através de nada invasivo, digamos assim, né? Eu percebi que tinha uma emoção associada, né? E quando eu tratei essa emoção, eu percebi que a dor passou. Então, existem muitos tipos de medicina, né? Tem medicina que só vai te trazer verdade, vai te colocar em frente à verdade, quando eu estou dando esse exemplo de terapias, né? E no final das contas, o que vai libertar é a verdade, né? É você, quando eu comecei falando de incoerências, né? É você encontrar qual é a incoerência, né? Como é que eu acesso essa verdade? Então, hoje a gente está num momento realmente privilegiado, que talvez os nossos pais não tiveram esse acesso, né? E nossos antepassados, que a gente tem muitos tipos de terapia, né? E eu vejo a importância disso. Eu não acredito que tenha algum ser humano aqui na Terra hoje, né? Claro que eu estou indo para os extremos sempre é falho, mas que não tenha nenhum tipo de treta, né? Que não tenha alguma coisinha para resolver, né? Que já esteja 100% bem resolvido. Então, eu acredito que todos devem fazer algum tipo de terapia, né? Porque são terapias que vão ajudar você a encontrar suas verdades, são terapias que vão ajudar você a tratar questões internas profundas, questões emocionais e até a nível de alma mesmo, né? Então, e a partir disso, quantas doenças físicas vão ser evitadas, né? Quantas doenças físicas, quanto sofrimento, ou quanto sofrimento emocional que seja, né, que não deixa de ser uma doença também. Então, que a gente possa realmente reconhecer a importância das terapias. E eu estou falando aqui terapias, eu estou botando no plural, eu não estou dizendo qual tipo de terapia, sabe? Cada um que cheque, né, o que é que está funcionando para você. Eu já fiz alguns tipos de terapia, e para mim eu estou num agora que está funcionando muito, e que está me trazendo muita verdade. Alguém colocou aqui no chat, será que essa doença não está no subconsciente? Né? O subconsciente, o que seria o subconsciente? Né? Vamos para a palavra consciente, né? Eu tenho ali o que eu estou acessando, é o campo da consciência, e o sub, né? SUB, é o que está abaixo, né? A maior parte das nossas informações estão de forma subconsciente, ou que queira chamar de inconsciente. A gente acessa pouquíssima coisa aqui no campo consciente. Então imagine, traumas meus de infância, coisas que eu vivi no passado que eu não lembro, né? Mas existe uma parte lá do meu HD, né, onde está tudo registrado. E com certeza que está no subconsciente. Com certeza as coisas que a gente fez, que ninguém viu, que só nós vimos, né? Erros, culpas que a gente carrega, né? E quantas doenças a gente não tem por causa de culpa, né? E a gente nem tem consciência que tem aquela culpa, mas aí tem um nível de merecimento baixo, né? Então, é muito importante que a gente trate essa parte da psique, né? Para que se busque ser mais saudável através disso, porque é aqui que começa, né? A gente é meio que clichê falar que as doenças começam no pensamento, mas é isso, né? A doença não vem imediatamente para o físico antes de ter passado por um processo. E aqui nessa escola a gente aprende, né, que as doenças vêm pelo enfraquecimento dos plexos e chakras, né? Sempre está relacionada ao enfraquecimento. Então, se eu estou com uma doença ali, né, na parte intestinal, né, aquele plexo ali, com certeza, aquele chakra está enfraquecido, né? Então, a gente tem essa alternativa,
né, de elevar a frequência vibracional daquela região para que aqueles órgãos ali sejam nutridos, né, porque tudo é energia. E realmente a gente vê como é real essa coisa dos plexos e chakras, né? Mas a gente pode pensar também numa camada abaixo. Por que que o meu plexo enfraqueceu? Né? Porque tudo bem, as doenças existem por um enfraquecimento dos plexos e chakras, ok. Mas enfraqueceu por quê? Né? Por que que enfraqueceu? E aí, quando você vai indo, aí você vai chegar nessa parte emocional e na parte espiritual. Né? Eu descumpri alguma lei, né? Eu fui contra alguma lei, né? Eu agi de forma errada, então eu precisei, né, tá colhendo, tipo assim, aquela doença. E aquela doença, para ela se manifestar, vai haver um enfraquecimento do plexo ou do chakra. Então, isso é uma abordagem de tratamento, inclusive. Né? Eu posso ir fortalecer a energia daquela região, aumentar a frequência vibracional, mas o que vai realmente desmontar a doença, né, é você ir chegando para o âmago da questão, né? É a verdade. Né? Eu preciso de verdade, né? Quando a gente tem uma frase que é sacudir a poeira das ilusões, né? É colocar a verdade, né? E essa verdade, claro que não, eu não vou te dizer aqui que verdade é essa, você vai ter que encontrar essa verdade, você vai ter que encontrar, né? Assim como na Índia tem alguns gurus que dizem assim, a verdade não pode ser ensinada, né? E aí eu ficava em crise com isso, né? Falar, por que que não pode ser ensinada? Né? Porque pode ser colocado na sua frente, óbvio. Algo pode ser colocado como referência. Mas por que que se fala isso que não pode ser ensinada? Né? Porque você tem que reconhecer, né? Tem que haver um sentimento. Né? Pode ser colocado algo na sua frente, mas você vai ter que percorrer um caminho. É como se você tivesse que trilhar um caminho com seus próprios pés. Né? Então, essa a sua verdade, que tem a ver com o seu momento, que tem a ver com o seu grau de desenvolvimento, você vai ter que encontrar ela. Mas saiba que é a verdade que vai promover cura, né? É a verdade que vai promover libertação. Então, a gente tem muitas abordagens tratativas, né, como essa questão de elevar a frequência ali dos plexos e chakras, mas, em última instância, é como se você desrespeitou alguma lei, né? Você foi contra alguma lei. Então a gente não entendeu exatamente ainda ali a regra do jogo, ou eu não sei exatamente qual a consequência das minhas ações. Por isso eu trouxe essa questão, né, que o karma é diretamente proporcional. Então, um exemplo, se eu dou muita tristeza através de palavras, né, imagine que eu sou uma pessoa muito tóxica, muito ácida e estou dando tristeza aos outros através de palavras. Né? Muito provavelmente eu vou encontrar pessoas que também vão me dar tristeza através de palavras. Né? Então vai ter esse retorno. E a outra coisa que eu posso pensar, né, imagina como vai ser essa região daqui se eu estou usando a minha voz, se eu estou usando a minha potência, né, de fala para estar dando tristeza aos outros. E isso, claro que não uma vez, mas imagine isso repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. Será que eu não posso trazer algum problema para essa região aqui, para algum órgão específico dessa região? Então a gente começa a perceber essas coisas, né? O que eu uso, para se eu uso a minha mão para fazer alguma ação ruim, né? Claro que não só uma vez, mas se eu estou constantemente, né, fazendo aquilo e de repente eu posso colher algo, inclusive na mão, né? Então, mas é tudo ligado aonde eu estou colocando a minha energia, né? Aonde eu estou colocando a minha energia. Aqui eu posso expressar energia através da boca, através das mãos, mas eu estou apontando minha energia para onde, né? Qual é a qualidade das minhas ações? Porque isso que vai determinar, né? São ações benevolentes, são ações realmente de ajudar, ou são ações ligadas mais aos vícios, né? Então, a gente tem que fazer essa transição dos vícios para as virtudes. Como a gente não está ainda, né, num momento muito luminoso, se é que eu posso falar assim, então a gente vai cometer erros, né, a gente tem vícios ainda, e a gente vai ter doenças, que elas vão vir para mostrar essa incoerência do nosso sistema, né? A gente está num momento do planeta agora que eu sei que já é um momento de transição, mas ainda se refere assim, né, que é um planeta de expiações e prova, né? Algumas literaturas espíritas traz dessa forma, né? Se eu for olhar na linha mais hindu, vai dizer que agora eu estou na era de Kali, né? Eu estou na Kali Yuga, que é a idade do ferro, que é a idade do sofrimento, a idade do peso. Então, realmente, para a alma encarnar aqui agora, né, é porque ela tem incoerências, né? Então, se ela encarnou aqui, a gente ainda não está.
num momento de regeneração assim amplo, né? A gente, mesmo que você esteja feliz, porque você pode ter esse seu próprio paraíso, né? Você pode viver com as energias ao seu redor fluindo muito bem, mas você pode olhar para o mundo e ver quantas pessoas estão sofrendo no mundo, né? Então, realmente, ainda é a idade do ferro, né? Ainda é expiações e prova. Então, alguém ligou o microfone aqui, eu tirei. Então é isso, a gente pode ver como a gente está num mundo ainda que tem incoerências. É normal que as almas que encarnaram aqui, elas encarnaram para aprender mesmo, como eu, como vocês, como, né, eu vou dizer assim, 99%, 99,9%. Eu não sei se tem algum avatar aqui, alguém encarnado que não esteja passando por esse processo, mas todo mundo tem incoerências. Então a busca da gente é ir vendo que incoerência que eu estou fazendo, né? E para isso é preciso acordar, né? E acordar, eu estou falando, não é levantar da cama, e acordar, e eu estou falando para mim mesmo isso. Quantas vezes eu estou dormindo, né? Dormindo que eu não estou percebendo essas incoerências que eu estou fazendo e ainda repetindo, né? Dia após dia. Então, ainda eu vejo a doença como um processo amoroso. Quando ela vem, às vezes é para me acordar, para me mostrar ali, olha, você está dormindo, acorde, né? Que tipo de ação é essa que eu estou fazendo? E você tem a oportunidade de mudar isso, né? Através de mudar o tipo de ação, através de mudar. Realmente a cura, ela vai vir, a cura 100% ela vai vir com a verdade, né? Quando eu entrei no assunto das medicinas, né, você pode ter uma medicina ali de anestesiar você, mas se você continua praticando aquele tipo de ação, não vai haver a cura, né? Porque a doença veio porque ela quer te ensinar algo, né? Então eu deveria meio que conversar com a doença, dizer assim, vai, me diga aí, vá, fala para mim, né? O que é para eu aprender? O que é para eu mudar? E é isso. Então a gente tem que ir realmente caminhando em direção à verdade. Verdade é essa que vocês têm que sentir, né? Mas procurem estar em grupos espiritualistas, grupos que vão te trazer bons valores, né? Se eu for falar aqui, eu vou passar o meu viés, que meu viés é das virtudes. Então, assim, as virtudes para mim, né, é minha religião. Então, se perguntar assim, qual a sua religião? A minha religião é a paz, minha religião é o amor, minha religião é o respeito, minha religião são os bons votos, os bons modos. Então, eu sempre vou estar me conectando com as virtudes. Para mim, eu vou estar abaixo das virtudes, sabe? Então, se conectem com algo virtuoso, né? Eu diria para vocês, eu vou puxar a sardinha para isso, mas vejam o que ressoa no coração, né? E procure se aproximar de verdade, né? Verdade que vai te mostrar quais incoerências vocês estão fazendo, que eu não sei, que cada um vai descobrir em seu processo de investigação, em suas meditações, né? Porque é isso, em última instância, que vai te libertar de todas as doenças e de todo tipo de dor, é esse encontro com a verdade. Então é isso, a partilha de hoje era uma partilha rápida, né? Eu queria trocar aqui com os irmãos, mas agradeço muito de ter tido essa oportunidade de vir aqui, me sinto honrado de estar aqui nessa escola, de estar aqui nesse canal, né? Que isso seja divulgado e vim aqui com o sentimento realmente de passar algo positivo, passar luz, né? Através aqui que as pessoas realmente se aproximem, né, da verdade, a verdade é essa que ressoe no coração delas. E é isso, meus irmãos, eu agradeço. Hoje vai ser curtinho, mas foi poderoso. Ok, Rafael, gratidão por vossas palavras. O Trevo Sagrado e a Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco agradece sua colaboração.